A Bíblia nos apresenta um Deus que está acima de qualquer limite humano, acima do tempo, da matéria e da compreensão. Um Deus que não pode ser contido em imagens, esculturas ou palavras, porque ele não é criação, ele é o Criador. Antes que o universo existisse, antes que houvesse luz, espaço ou forma, Deus já era Deus, completo em si mesmo, soberano, eterno e absoluto. Ele não teve início, não terá fim, e não depende de nada para existir. Enquanto tudo ao nosso redor teve um começo, ele sempre foi. Enquanto tudo que conhecemos um dia terá fim, ele permanece para sempre. Pense na imensidão do cosmos. Bilhões de galáxias se estendem pelo espaço, cada uma contendo bilhões de estrelas. A luz viaja a 300 mil quilômetros por segundo e, mesmo assim, leva anos, décadas, séculos para atravessar o universo. E esse universo inimaginável foi criado por Deus. Ele não precisou de matéria-prima, não precisou de ferramentas, não precisou de tempo para planejar. Ele simplesmente falou, e tudo passou a existir. A palavra que saiu da sua boca carregava autoridade absoluta, poder criador, força que transforma o nada em tudo. Quando Deus falou, o nada obedeceu. O caos se organizou, a luz rompeu as trevas, os céus foram estendidos e a terra tomou forma. Galáxias surgiram onde antes havia vazio, estrelas foram acesas no silêncio do espaço e cada detalhe do universo passou a existir pela autoridade da sua voz. Nada surgiu por acaso, tudo nasceu de um propósito perfeito. Cada átomo, cada molécula, cada partícula subatômica foi pensada, desenhada e colocada em seu lugar exato. O universo não é um acidente cósmico, é uma obra-prima divina. E o que mais impressiona não é apenas o tamanho da criação, mas a precisão dela. Se a gravidade fosse um pouco mais forte, o universo teria colapsado sobre si mesmo logo após o Big Bang. Se fosse um pouco mais fraca, as estrelas nunca teriam se formado. Se a constante cosmológica fosse diferente em uma fração infinitesimal, a vida seria impossível. Tudo está perfeitamente calibrado, perfeitamente ajustado, perfeitamente equilibrado. E isso não aconteceu por sorte. Aconteceu porque um Deus inteligente, sábio e poderoso projetou tudo com perfeição absoluta. Deus estabeleceu limites para os mares, firmou a terra sobre fundamentos invisíveis e determinou leis que governam toda a criação. O sol sabe quando nascer, a lua conhece seu tempo e as estações obedecem a uma ordem que o homem não controla. Tudo funciona porque Deus sustenta todas as coisas com o poder da sua palavra. As marés sobem e descem porque ele ordenou. Os planetas orbitam em suas trajetórias porque ele os colocou ali. As leis da física, da química, da biologia, todas existem porque ele as estabeleceu. E essas leis não falham, não mudam, não se contradizem, porque foram criadas por uma mente perfeita. O homem pode descobrir essas leis, pode estudá-las, pode até usá-las para criar tecnologia. Mas o homem não pode mudá-las. Não pode fazer a gravidade parar de funcionar. Não pode fazer o tempo andar para trás. Não pode criar energia do nada ou destruir matéria completamente. Porque essas são as leis de Deus, e elas estão acima da vontade humana. O cientista mais brilhante do mundo só pode trabalhar dentro dos limites que Deus estabeleceu. O filósofo mais profundo só pode pensar dentro da lógica que Deus criou. Ninguém escapa da ordem divina. Mas de toda a criação existe algo especial. Algo que Deus fez com cuidado único, com atenção diferenciada, com amor particular. O ser humano não é fruto de um erro nem de uma coincidência. Foi formado com intenção, cuidado e perfeição. Deus moldou o corpo humano de forma extraordinária, criando olhos capazes de enxergar cores e profundidade, ouvidos que distinguem sons, uma boca que fala, um coração que pulsa sem cessar e uma mente capaz de pensar, criar e refletir. Cada sistema do corpo humano é uma obra-prima de engenharia. O cérebro humano é mais complexo que qualquer computador já construído. O coração bate cerca de 100 mil vezes por dia, bombeando sangue para cada célula do corpo, e faz isso sem que você precise pensar nisso.
Os olhos humanos podem distinguir cerca de 10 milhões de cores diferentes. Os ouvidos podem detectar sons desde o sussurro mais suave até o trovão mais alto. A língua pode identificar milhares de sabores diferentes. A pele é o maior órgão do corpo, capaz de sentir calor, frio, pressão, dor, prazer. E tudo isso funciona em perfeita harmonia, em sincronia total, 24 horas por dia, 7 dias por semana, desde o momento em que você nasce até o momento em que você morre. Isso não é acidente. Isso é design inteligente. Isso é a assinatura de Deus em cada ser humano. Dentro do homem, Deus colocou consciência, emoção, inteligência e algo que nenhuma ciência explica completamente: a alma. Uma alma que anseia pelo eterno, que busca sentido, que sente quando algo está fora do lugar. O ser humano foi criado para se relacionar com Deus, e é por isso que nada neste mundo consegue preencher completamente o vazio quando ele está ausente. Você pode ter dinheiro, fama, poder, prazer, mas se não tiver Deus, sempre faltará algo. Sempre haverá um vazio, uma inquietação, uma sensação de que a vida deveria ser mais do que isso. E essa sensação não é fraqueza, é o chamado de Deus ecoando dentro de você. O ser humano é diferente de todos os outros seres criados. Somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Isso não significa que parecemos fisicamente com Ele, mas que carregamos atributos divinos. Temos capacidade de amar de forma sacrificial. Temos senso de justiça e moralidade. Temos criatividade para fazer arte, música, literatura. Temos capacidade de escolher entre o bem e o mal. Temos consciência da nossa própria existência. Temos a capacidade de nos relacionar com o nosso Criador. Nenhum animal tem isso. Nenhuma máquina pode replicar isso, porque isso vem diretamente de Deus. É o sopro divino que nos torna verdadeiramente humanos. Deus também criou os animais, cada um com sua função, seu instinto e seu papel no equilíbrio da criação. Ele alimenta os pássaros, sustenta os grandes e os pequenos, cuida de tudo o que respira. Nenhuma criatura está fora do seu alcance. Nenhuma vida passa despercebida aos seus olhos. Desde a baleia azul, o maior animal do planeta, até o inseto mais minúsculo, tudo está sob o cuidado de Deus. Jesus disse que nem um pardal cai no chão sem que o Pai Celestial saiba. Se Deus se importa com os pássaros, quanto mais se importa com você, que foi criado à sua imagem. A natureza revela a glória de Deus. As montanhas declaram sua majestade. Os oceanos mostram sua vastidão. O céu estrelado proclama sua grandeza. A complexidade de um simples floco de neve, que nunca é idêntico a outro, mostra a criatividade infinita de Deus. A migração dos pássaros que atravessam continentes guiados por instintos que a ciência ainda não compreende completamente, mostra a sabedoria de Deus. A metamorfose de uma lagarta em borboleta, transformação tão radical que parece impossível, mostra o poder transformador de Deus. Toda a criação é um testemunho silencioso, mas poderoso de quem Deus é. Esse Deus não dorme, não se cansa e não perde o controle. Enquanto os homens falham, Ele permanece fiel. Enquanto o mundo entra em caos, Ele continua soberano. Nada foge do seu domínio, nada acontece sem que Ele permita, e nada pode frustrar os seus planos. Impérios sobem e caem, mas Deus permanece no trono. Líderes políticos vêm e vão, mas Deus continua governando. Tendências mudam, culturas se transformam, gerações passam, mas Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não muda sua natureza, não muda seus princípios, não muda suas promessas. Quando tudo ao seu redor parecer estar desmoronando, quando o mundo parecer estar fora de controle, lembre-se, Deus ainda está no trono. Ele não foi pego de surpresa pelo que está acontecendo na sua vida. Ele não está confuso, não está preocupado, não está tentando descobrir o que fazer. Ele já sabia de tudo antes de acontecer e já tem um plano para te conduzir através da tempestade. Nada está fora do controle dele. Absolutamente nada. E se ele permitiu que você passasse por isso,
é porque Ele tem um propósito maior, um plano melhor, uma vitória preparada para você do outro lado da provação. Deus é santo em um nível que o ser humano não consegue compreender. Sua glória é tão intensa que os próprios anjos cobrem o rosto diante dele. Ele é tão glorioso que, se os homens se calarem, as próprias pedras clamariam em adoração. Toda a criação reconhece quem Ele é porque tudo existe por causa dele. A santidade de Deus é algo que nós, em nossa condição humana limitada, mal conseguimos começar a entender. Quando o profeta Isaías teve uma visão do trono de Deus, ele viu serafins, seres angelicais poderosos clamando continuamente: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E Isaías, um dos homens mais justos de sua geração, caiu por terra dizendo: Ai de mim, estou perdido. Sou um homem de lábios impuros. A santidade de Deus não é apenas pureza moral. É perfeição absoluta em todos os sentidos. É luz sem sombra, verdade sem mentira, amor sem egoísmo, justiça sem injustiça, poder sem abuso. Deus não tem lado escuro, não tem falhas, não tem inconsistências. Ele é completamente, totalmente, absolutamente perfeito em tudo o que Ele é. E essa perfeição é tão intensa, tão pura, tão avassaladora, que o ser humano pecador não pode suportá-la sem ser consumido. É como tentar olhar diretamente para o sol. A glória é real, mas você não consegue suportá-la sem proteção. Deus não precisa da nossa adoração, não precisa da nossa força, não precisa da nossa aprovação. Nós é que precisamos dele. Precisamos do seu perdão, da sua direção, do seu cuidado e da sua presença. Sem Deus, o homem se perde, se confunde e caminha sem destino. Deus não criou o ser humano porque estava solitário ou porque precisava de companhia. Deus é completo em si mesmo. Pai, Filho e Espírito Santo existem em perfeita comunhão eterna. Deus não tinha necessidade nenhuma de criar nada, mas Ele escolheu criar. Por quê? Por amor, por puro, livre e merecido amor. Ele quis compartilhar sua glória, sua bondade, sua vida. Ele quis criar seres capazes de conhecê-lo, amá-lo e se relacionar com Ele. E quando o ser humano se afastou, quando escolheu o caminho da rebeldia, quando quebrou a comunhão com Deus através do pecado, seria perfeitamente justo se Deus simplesmente nos abandonasse. Nós escolhemos nos afastar. Nós decidimos seguir nosso próprio caminho. Nós quebramos a relação, mas Deus não nos abandonou. Pelo contrário, Ele iniciou um plano de resgate, um plano de redenção, um plano para nos trazer de volta para perto dele. E esse plano custou caro. Custou o maior sacrifício imaginável. Você que acha que não precisa de Deus, escute com atenção. Todo ser humano precisa dele, mesmo quando não reconhece. Quando a dor chega, quando o sofrimento aperta, quando o mundo desaba, é Deus que buscamos. Quando a alegria vem, quando a vitória acontece, é Deus quem sustenta. Você pode passar anos ignorando Deus, vivendo como se Ele não existisse, construindo sua vida sem levá-lo em consideração. Mas chegará um momento, e esse momento sempre chega, em que você perceberá que algo está faltando. Pode ser no meio da noite, quando o silêncio é profundo e você se sente completamente sozinho. Pode ser no auge do sucesso, quando você tem tudo o que sempre quis, mas percebe que ainda há um vazio dentro de você. Pode ser na hora da dor, quando o mundo desmorona e você não tem para onde correr. A verdade é que fomos criados com um espaço dentro de nós que só Deus pode preencher. Santo Agostinho disse: Tu nos fizeste para ti, e inquieto está o nosso coração, enquanto não repousa em ti. Você pode tentar preencher esse vazio com qualquer coisa: trabalho, relacionamentos, dinheiro, vícios, entretenimento, conquistas, mas nada vai funcionar, porque esse vazio tem o formato de Deus, e só Ele pode preenchê-lo. É como tentar encaixar uma peça quadrada em um buraco redondo. Não importa quanto você force, não vai encaixar. E enquanto você não parar de lutar e simplesmente se render a Deus, você continuará inquieto, insatisfeito, buscando algo que não consegue nomear. Deus se revelou como Pai, Filho e Espírito Santo.
o Pai que planeja, o Filho que salva e o Espírito que consola, guia e transforma. Jesus Cristo é a imagem do Deus invisível. Quem vê o Filho, vê o Pai. Quem conhece Jesus, conhece o coração de Deus. A Trindade não é um conceito fácil de entender. Como pode Deus ser três e um ao mesmo tempo? A verdade é que nossa mente finita não consegue compreender completamente a natureza infinita de Deus, mas podemos entender o suficiente para nos relacionarmos com Ele. Deus Pai é o planejador, o arquiteto, aquele que desenhou o plano da salvação desde antes da fundação do mundo. Jesus Cristo, o Filho, é aquele que executou o plano, que desceu à terra, se fez homem, viveu uma vida perfeita e morreu em nosso lugar. O Espírito Santo é aquele que aplica a salvação em nós, que nos convence do pecado, que nos guia à verdade, que nos transforma de dentro para fora. Jesus não foi apenas um profeta, não foi apenas um bom professor, não foi apenas um exemplo moral. Jesus é Deus feito carne. É o Criador do universo que escolheu entrar em sua própria criação. Pense na magnitude disso. O Deus que falou e as galáxias surgiram, que criou bilhões de estrelas com um comando, que sustenta todo o universo com o poder da sua palavra. Esse Deus se tornou um embrião no ventre de uma jovem virgem. Cresceu como qualquer criança. Sentiu fome, sede e cansaço. Experimentou alegria e tristeza. Chorou lágrimas reais. Sangrou sangue real. Sentiu dor real. Por quê? Por você. Para te alcançar. Para te salvar. Para te trazer de volta para Deus. Na cruz, Deus revelou seu amor. Na ressurreição, revelou seu poder. Nenhuma vida está perdida demais, nenhuma dor é grande demais, nenhuma história está condenada quando Deus entra em cena. Ele transforma, restaura, levanta e dá novo sentido à vida. A cruz é o símbolo do cristianismo, mas não deveria ser. A cruz foi um instrumento de tortura, de vergonha, de morte. Mas Deus transformou o símbolo do maior fracasso aparente no símbolo da maior vitória de todos os tempos. Na cruz, Jesus carregou todo o peso do pecado da humanidade. Ele experimentou a separação de Deus Pai que nós merecíamos. Ele sofreu a punição que deveria ser nossa. Ele morreu a morte que nós deveríamos morrer. E ele fez tudo isso voluntariamente, motivado por amor puro e imerecido. Mas a história não termina na cruz. No terceiro dia, Jesus ressuscitou dos mortos. O túmulo está vazio. A morte foi derrotada. O pecado perdeu seu poder. E agora, todo aquele que crê em Jesus, todo aquele que se rende a Ele, todo aquele que o aceita como Senhor e Salvador, recebe vida nova. Não é reforma, não é autoajuda, não é tentar ser uma pessoa melhor. É transformação sobrenatural. É morte para o velho homem e nascimento para uma nova criatura. É passar das trevas para a luz, da morte para a vida, da condenação para a liberdade. E isso está disponível para você hoje, agora, neste momento. Se você está sofrendo, se sente perdido, ferido ou cansado, saiba disso. Deus está te chamando. Ele não te chama para religião. Ele te chama para relacionamento. Ele não te chama para medo. Ele te chama para vida, esperança e restauração. Não importa o que você fez. Não importa quão longe você se afastou. Não importa quantos erros você cometeu. Deus ainda te ama. Deus ainda tem um plano para a sua vida. Deus ainda quer te usar. O filho pródigo estava no chiqueiro dos porcos, tendo desperdiçado toda a sua herança em vida dissoluta. Mas quando decidiu voltar para casa, o pai não o rejeitou. Não o condenou, não o humilhou. O pai correu ao seu encontro, abraçou-o, beijou-o e fez uma festa. Porque o que estava morto voltou à vida. O que estava perdido foi encontrado. Deus não está procurando perfeição. Ele está procurando rendição. Ele não precisa de pessoas que tenham tudo resolvido. Ele está procurando pessoas que reconhecem que não conseguem resolver sozinhas. Ele não quer seus méritos, Ele quer seu coração. Porque quando você entrega seu coração a Ele, quando você realmente se rende, é aí que o milagre acontece.
É aí que a transformação começa. É aí que você descobre para que realmente foi criado. Não para viver uma vida medíocre, sem sentido, apenas sobrevivendo até morrer, mas para viver em plenitude com propósito, fazendo diferença, impactando vidas, experimentando a presença de Deus todos os dias. Entregue sua vida a Ele. Busque a Ele enquanto há tempo. Confie nele mesmo quando não entender tudo, porque Ele é o Deus que não precisa de nós, mas por amor escolheu nos chamar para perto. O convite está aberto. A porta está aberta. Deus está esperando. Ele não vai forçar você a entrar. Ele não vai invadir sua vida sem permissão. Mas Ele está lá batendo na porta do seu coração, esperando que você abra. E quando você abrir, quando você disser sim a Ele, sua vida nunca mais será a mesma. Você descobrirá paz que excede todo o entendimento, alegria que não depende de circunstâncias, esperança que não desaponta, propósito que dá sentido a cada dia e amor que nunca, nunca, nunca vai te abandonar. Não espere mais. Não adie essa decisão. Não diga um dia eu vou buscar Deus, porque nenhum de nós tem garantia do amanhã. Este pode ser o momento que Deus preparou especificamente para você. Este pode ser o dia da sua salvação. Este pode ser o ponto de virada da sua história. Ore agora. Fale com Deus. Diga a Ele que você precisa dele. Confesse seus pecados. Aceite Jesus como seu Senhor e Salvador. E experimente o que significa nascer de novo. Inscreva-se no canal A Última Sentinela. Compartilhe essa mensagem e que Deus te abençoe. Que esta palavra não retorne vazia. Que ela cumpra o propósito para o qual foi enviada. Que vidas sejam transformadas. Que corações sejam tocados. E que a glória seja toda de Deus, agora e para sempre. Amém.